E aí, pessoas felizes, tudo bem? Meu nome é Isabelle Bissoli, do blog Claro Só Que Não. E hoje eu estou aqui pra falar sobre o meu TCC de moda. Então, vamos lá! E aí, galera, tudo bem? Se você não sabe, seja bem-vindo aqui no meu canal, primeiramente, tudo bem? Então, eu fiz técnico de moda na ETEC e hoje eu vim aqui falar sobre o meu TCC de moda, sobre como foi o tema, o que eu produzi, como que foi tudo, e eu espero muito que vocês gostem. E se vocês quiserem saber mais como foi o curso, o que eu aprendi, que aulas eu tive, o que eu achei, eu já fiz 3 vídeos do primeiro, segundo e terceiro módulo, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem, e lá também eu falo já um pouco sobre o curso, enfim, eu acho legal se vocês têm interesse nessa área. Tá? Então vamos falar sobre o meu TCC de moda. O principal foco do TCC de moda é você produzir pelo menos um look completo e pode ser tanto conceitual quanto comercial. Conceitual é aqueles looks que você vê em desfile que você normalmente com certeza não usaria no seu dia a dia. E o comercial é o look que você encontra nas lojas para comprar. Se vocês quiserem, gente, eu posso fazer um vídeo explicando a diferença entre look conceitual e o look comercial. Eu acho que seria bem legal. Então, na ETEC, esse é o principal foco, você produzir esse look. Logicamente, tem outras coisas para entregar, mas esse principal é o foco, tudo vai girar em torno desse foco. A gente começa a planejar o nosso TCC no segundo módulo, que é no pré-TCC. E no segundo módulo também é quando a gente recebe o nosso tema. O nosso tema é um tema geral, que é tanto para a turma da tarde quanto para a turma da noite, tanto para o ETIM, que é o ensino médio com técnico. Nesse tema geral é um tema que vai ser para toda a turma que está se formando e a partir desse tema você vai pegar o seu tema. Então o meu tema geral era direito à cidade, então direito à cidade de São Paulo. Então a gente tinha que fazer alguma coisa relacionada a São Paulo e ao direito dela. Então podia ser tanto assim, escolher um lugar como tipo a Paulista e fazer tudo baseado na Paulista, quanto você podia pegar os imigrantes de São Paulo, quanto você podia pegar uma música que fala sobre São Paulo, que foi criada em São Paulo. Então, quando a primeira vez que eles falaram sobre esse tema, todo mundo entrou em choque, todo mundo deu um bug, porque falou, tema difícil, tema muito fechado, mas quando ela foi começar a falar, deu pra ver que tinha vários caminhos pra seguir. E aí, logicamente, eu segui um caminho e meus colegas seguiram outro e foi temas diferenciados. Então teve muito TCC bem diferente. Teve TCC sobre LGBT, TCC sobre música, como eu falei. Então foi uma coisa bem... TCC sobre o Beco do Batman, então teve vários TCCs diferentes. E a área que eu decidi seguir foi a área de protesto, então eu queria muito usar arte e moda pra protestar e lutar pelos direitos, e era uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. Então eu decidi falar sobre a falta de verba para arquiteturas e monumentos históricos de São Paulo, que por falta de verba, por falta de reparos e manutenção, acabam que vão sendo destruídas, vão caindo aos pedaços e ninguém faz nada por isso e a gente vai perdendo o nosso patrimônio cultural. Então esse foi o meu tema que eu escolhi. O nome da coleção foi Concreto em Ruínas. E eu amei esse tema, é um tema assim que eu não me arrependo nada de ter feito, eu acho que foi o melhor tema que eu podia ter escolhido no universo. E eu tive como inspiração o Museu da Língua Portuguesa, que pegou fogo. Então foi a minha principal inspiração foi esse museu, logicamente que eu usei outros, mas o principal foi esse, pra falar e pra me inspirar nos looks. O meu TCC eu comecei fazendo em grupo, depois eu separei do meu grupo, comecei a fazer sozinha e juntei com uma amiga minha. Então, primeiramente, assim, a gente fez 60 peças, dessas 60 peças, 10 foram escolhidas pra fazer a coleção. Logicamente, a gente não vai fazer 10 looks, só que tem que desenhar 10 croquis com os 10 looks. E desses 10 looks, 2 foram escolhidos pra ser feito realmente, pra ser feito no TCC. Então, um look que eu escolhi pra mim foi o look conceitual e a minha amiga ficou com a parte do look comercial. Como esse vídeo vai ficar muito grande se eu falar peça por peça e tudo direitinho, hoje eu vou falar sobre o principal, que foram os looks que foram entregues. Se vocês quiserem, eu faço parte 2, parte 3, parte 4, mostrando cada coisinha do TCC. Hoje o foco realmente vai ser os looks, tá bom? Porque, assim, além do look, teve um book pra ser entregue, teve os croquis
e teve o press kit, e também teve a feira. Então eu tenho mais 4 vídeos pra fazer sobre TCC, enfim, se vocês quiserem, comente aqui embaixo. Hoje realmente o foco vai ser os looks. Então, como eu falei, eu fiquei com a parte do look conceitual, ela ficou com o look comercial. Lembrando que os dois, eles sempre têm que andar em harmonia, porque é uma coleção, eles têm que conversar. E o que tiver no look conceitual tem que espelhar no look comercial de alguma forma. Então, começando pelo look conceitual, que foi a partir da minha cabeça, das minhas ideias mesmo. E o look conceitual foi um look que eu amei produzir, foi muito difícil, mas foi um perrengue, na verdade, gente. Porém, ele ficou muito, muito incrível. No look conceitual, a minha ideia era transmitir 3 coisas. A primeira era o glamour da cidade de São Paulo. A segunda é mostrar como que esse glamour vai se deteriorando e vai se transformando em ruína ao longo do tempo, quando não vai tendo verba e vai tendo cortes e não vai tendo manutenção. E o terceiro era o luto por esses monumentos, luto pela nossa cidade, pelos patrimônios culturais que a gente estava perdendo. Então, tudo isso tinha que estar em um look. Então, o look inteiro, ele foi inspirado em arquitetura, ele é muito futurista por causa disso, ele tem cortes muito retos, e enfim. Então, na parte de cima ficou a parte que representou o glamour da cidade de São Paulo. Então, nessa parte, ela tem muito glitter, tem pedras, que é pra reluzir, pra pessoa ter a sensação de ser realmente algo muito lindo, algo que remeta muito ao glamour, algo que, nossa senhora, que coisa linda, sabe? Uma coisa que acabou de estrear. Então essa parte que representa o glamour. Na parte das costas dessa mesma peça é a parte que também representa a destruição de São Paulo. Então, quando você vê por fora, a coisa tá linda, tá maravilhosa, só que quando você vai pra dentro desse monumento, desse patrimônio, você começa a ver as coisas que estão erradas, você começa a ver a falta de manutenção. Tanto quando você entra, quanto quando você começa a pesquisar o corte de verbas, entendeu? Essa sensação que eu queria trazer. Então, por fora, tava ali, bonito, o glamour. E aí, atrás, mostrava a destruição. Então, ali já não tinha mais glitter, tava como se fosse no alumínio, como se já tivesse descascado a tinta, já tivesse tirado as pedras, não tivesse tido realmente manutenção. Ali, como vocês podem ver, tem a parte que fecha a peça. Nessa parte eu fiz como se fosse remendado, como se realmente já tivesse caindo, como se estivesse realmente em ruínas. Então essa foi a minha ideia. Essa foi a parte da frente. Ela é bem rígida, ela é bem pesada, tá? Ela realmente, pra ficar nessa triangulação, ela é bem pesada o look. Ela não é desconfortável, mas ela é pesadinha. Então, quando você vai descendo o olhar, você vai encontrando a parte que representa totalmente a ruína daquele monumento, daquela arquitetura, daquele prédio. Então, ali você não vai encontrar nada de bonito. Ali é só apenas como se fosse a ruína mesmo, como se o prédio tivesse totalmente sido abandonado, totalmente sem manutenção nenhuma, só tivesse a carcaça dele. Então, pra isso, a gente colocou um short, eu coloquei um short preto por baixo e essa estrutura de metal, esse saiote de metal. Ele foi feito com fita perfurada e ele é para representar a carcaça do prédio. Então, em cima você encontra aquela coisa linda, aquele monumento inaugurado, que todo mundo aplaude, todo mundo tira foto, é uma coisa maravilhosa. E quando você vai vendo, você vai descendo, vai tendo a ruína. Esse movimento de descida, esse de cima para baixo, é como se fosse a passagem do tempo. Então, em cima é como se tivesse acabado de inaugurar e aí você vai descendo. O seu olhar é como se você estivesse passando pelos anos e aí o corte de verba vem e aí a falta de manutenção chega. E aí acaba que o prédio é destruído. Outra coisa também muito importante do look é o terceiro, que é o luto. Então o luto foi representado pelo véu, que é uma coisa que a gente usa quando a gente vai enterrar um ente querido. Então foi colocado um véu na modelo para representar o luto por todas essas arquiteturas e patrimônios que a gente acaba perdendo pelo corte de verbas. Então, esse foi o meu look conceitual. Gente, sério, ele ficou muito incrível. Ele deu muito trabalho, eu pirei muito. Se vocês quiserem, eu também faço um vídeo falando como foi o processo de criação dele, como foi passar por vários protótipos, porque demorou muito pra chegar onde chegou. Mas pra mim, ele ficou incrível, eu não mudaria nada. Ele
simplesmente a coisa mais perfeita pra mim, gente. É o meu maior orgulho, assim, eu quero um dia poder pendurar ele na minha casa. E ele representa totalmente as ideias que eu tive quando eu fui fazer a coleção. Porque a coleção é isso, é um protesto. E quando eu vejo isso, eu encaro um protesto, eu encaro o choque que as pessoas têm. E quando as pessoas vieram ver na feira, né, de exposição, que a gente não tem banca, a gente tem feira de exposição dos TCCs, as pessoas paravam e falavam, meu Deus, olha isso. E explicavam, e quando explicavam, falavam, meu Deus, que incrível, me parabenizavam. Então, pra mim, foi incrível esse TCC, foi lindo. Nossa, sério, eu amo esse TCC. Agora a gente vai pra parte da que a minha amiga fez, que foi o look comercial. O look comercial, como eu disse, tem que espelhar o look conceitual, então ele também segue a mesma proposta do look conceitual, só que assim, logicamente, você vai poder usar ele. Então, na parte da frente também representa o luxo, dessa forma a gente usou um tecido mais fino, a gente usou um tecido que brilha bastante, um tecido prateado, com glitter, para combinar, logicamente, com o tecido que foi usado no meu look conceitual. Nessa parte de cima também imita os movimentos das arquiteturas, então ele é bem espetado, bem futurista, que também se espelha ao look conceitual. Quando você vai descendo o olho, então, você vai encontrando a calça. A calça, ela tem o quadriculado que a saia de arame tem. Então aí você já consegue encontrar a semelhança, você já consegue identificar que é da mesma coleção. E é um tecido preto, que também representa o luto e representa a destruição, a ruína do prédio. Então ficou assim o look conceitual e o look comercial. Então foi isso, gente, esse foi o look que eu entreguei pro meu TCC, foram looks incríveis, eu e minha amiga, a gente batalhou pra caramba pra conseguir entregar e foi realizado com muito, muito sucesso. Eu fiquei muito feliz com o resultado e eu espero muito que vocês também tenham. Então se você gostou, se você quer comentar alguma coisa, comente aqui embaixo, tá bom? Compartilhe esse vídeo, por favor, pra chegar em mais pessoas, deixe seu like e se inscreva no canal. Beijos e até a próxima!